Alô, amigos. Eu sou Humberto Goulart, jornalista. Eu estou aqui em Brasília no meu confinamento e tenho o prazer de conversar hoje. Numa crise dessas, muito mais a honra de conversar com José Gomes Temporão, um médico sanitarista que foi ministro da Saúde de 2007 a 2011, um especialista em doenças tropicais, mestre em saúde pública, doutor em medicina social. É claro que ele dispensa apresentações, mas é um pesquisador titular, hoje aposentado, da Fundação Oswaldo Cruz, mas quem é pesquisador não deixa essa função nunca. Doutor José Gomes Temporão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que crise nós estamos passando? Isso era esperado por um pesquisador que conhece os caminhos dos vírus no mundo ou nos pegou, pelo menos pelo fato de não termos uma vacina, nos pegou desprevenidos? Muito obrigado pelo convite. Veja, eu acho que uma reflexão necessária é a seguinte. Durante o século XX, nós tivemos duas grandes pandemias. Tivemos a gripe espanhola, em 1918, e tivemos nos anos 50 a gripe asiática. E já nesse século, nós já tivemos 4 pandemias. Né? Nós tivemos o H1N1, em 2009, nós tivemos a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, tivemos uma outra na Ásia, podemos considerar uma quinta, que seria a Zika, e agora estamos tendo a Covid-19. Então, você vê que esse fenômeno de mutação, vírus são organismos que têm uma capacidade mutagênica muito alta, né? E nesse caso foi um vírus que pulou de espécie, né? E passou a ter a capacidade de infectar humanos, mas isso é o resultado da relação do homem com a natureza. Isso é o resultado de um processo complexo, né? Que envolve aquecimento global, que envolve a devastação das florestas, que envolve a contaminação dos rios e mares, que envolve comportamento, culturas em relação ao padrão alimentar, do relacionamento do homem com outros animais, enfim. É uma questão muito complexa. E é evidentemente que nós já sabíamos que, se você for olhar na literatura, você vai fazer um levantamento, você vai ver vários pesquisadores, especialistas, virologistas e outros especialistas alertando que essa possibilidade de um novo vírus causando problemas a nível global seria uma coisa plausível. O que pegou a todos de surpresa, eu acho que foi, de um lado, a velocidade com que isso se manifestou. O processo de globalização facilita muito isso. De outro lado, o fato de ser um vírus de uma família para o qual nós não temos até hoje nenhuma vacina. No caso do H1N1, por exemplo, em 2009, que era um vírus da família influenza que circulava em suínos e adquiriu a capacidade de contaminar humanos, nós conseguimos, num tempo muito rápido, fazer uma vacina, que é essa vacina que a gente toma todo ano. Lá tem a cepa também do H1N1, são vários tipos de vírus. No caso do coronavírus, apesar do coronavírus já ter causado a síndrome do Oriente Médio, a síndrome asiática, nós até hoje não temos uma vacina para coronavírus. Então, e não temos medicamento. Então, esses fatores, a rápida disseminação, o fato de não termos um medicamento, que não vamos ter num tempo muito rápido uma vacina, pegou o sistema de saúde de todo mundo despreparado. Uma outra característica é a letalidade dessa doença. Não só a letalidade, que ela é maior do que o do H1N1, por exemplo, mas também o fato de que as pessoas acometidas pelo tipo mais grave, quadro clínico mais grave da doença, que afeta o sistema respiratório e outros sistemas do organismo humano, exigem de 2 a 3 semanas de internação, com utilização de leitos de UTI, respiradores, dialisadores, uso de medicamentos, de tecnologia. Então, tudo isso, num tempo muito curto, um período muito curto de tempo, muito concentrado, tensionou ao máximo os sistemas de saúde. Então, você veja hoje que não tem nenhum país no mundo que esteja confortável com essa situação. Mesmo os países mais ricos, como os Estados Unidos, os países da Europa, estão sofrendo, nós acompanhamos isso, né? Que aqui a onda chegou um pouco depois, a gente pôde acompanhar.
Então, é uma questão hoje de saúde pública que impacta não só o sistema de saúde, mas impacta a economia, impacta a maneira da gente viver em sociedade, impacta aspectos psíquicos, ameaça a integridade física dos profissionais de saúde. Enfim, é um quadro muito complexo. E o Brasil, pelo fato de ser um país com suas singularidades, um país de desenvolvimento, um país muito desigual, com muita pobreza, 40 milhões de subempregados, 11 milhões de desempregados, nos últimos anos, políticas de fragilização das políticas sociais, né? A emenda 29, que congelou os gastos sociais por 20 anos, uma medida criminosa aprovada pelo Congresso Nacional e pelo presidente Temer. Uma série de fatores que tornam a situação no Brasil mais complexa. A desigualdade no acesso a leitos de UTI entre quem depende totalmente do SUS e quem tem plano de seguro-saúde. Enfim, uma série de características que tornam a situação no Brasil mais grave. E, evidentemente, uma característica muito ruim, muito negativa, que é que numa situação dessas, e eu vivi essa situação como ministro em 2009, durante a pandemia do H1N1, um dos princípios mais importantes é você ter coesão no governo central, liderança, transparência, uma estratégia de comunicação que mantém as pessoas informadas, tranquilas, mas cientes da gravidade. E nós não temos isso. Nós temos, na verdade, um presidente da República que todos os dias, cotidianamente, reiteradamente, questiona as recomendações da ciência, estimula as pessoas a saírem do isolamento social, o que é um fator de instabilidade, não apenas política, mas também de instabilidade na capacidade de gestão do Estado diante dessa situação. Doutor Temporão, uma curiosidade que eu fiquei, partindo desse princípio que nós temos problemas de informação e até de cultura no Brasil, mas eu quero lhe perguntar, para o pesquisador, o senhor dizia que já se conhecia a possibilidade do vírus, mas eu queria citar um caso que eu chamo sempre do caso Drauzio Varella. O doutor Drauzio, digamos, representando todos os médicos do Brasil, tinha uma verdade científica em janeiro, e aí ele fez um vídeo dizendo, olha, as gripes funcionam assim, e poderia ser até aquela velha frase da gripezinha. E logo depois se percebeu que era uma coisa mais grave. Essa foi uma verdade científica desmentida por esse vírus, do ponto de vista de verdade científica, ou não? Olha, as interpretações são muito diferentes. Eu, por exemplo, em nenhum momento achei que isso ia ser uma gripe qualquer. Basta... Quem olhou com atenção o que aconteceu na China sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo lá. Porque as medidas que eles tomaram de fechamento total de toda uma região, mantendo milhões de pessoas em quarentena compulsiva radical durante esse período, evidentemente que não era simplesmente mais um vírus circulando. Então, eu, desde o começo, fiquei muito preocupado. O Drauzio já fez até o meia-culpa público, né? Mas eu nunca tive dúvidas de que nós estávamos diante de uma coisa... Claro que nós não sabíamos a magnitude, né, e a gravidade da situação. Ela só se expressou de maneira mais contundente quando a situação saiu do controle na Itália, principalmente, né? Na Espanha, né? Quando a Inglaterra, a França, enfim, todos os países começaram a recorrer a medidas heterodoxas no campo da economia e a medidas drásticas no campo da ampliação da oferta de serviços e de isolamento social. Mas eu diria que muitos cientistas, muitos pesquisadores e muitos virologistas, desde o início dessa situação, no mínimo se colocaram numa posição de prudência, porque, na verdade, nós também no começo não tínhamos muitas informações. E essa é uma outra característica, viu? É preciso que as pessoas entendam isso, né? Isso cria uma certa perplexidade. Se, de um lado, nós nunca tivemos tanta produção científica sobre um patógeno, sobre uma doença em tão pouco tempo, nós estamos aí com 4 meses do surgimento da doença, 4 ou 5 meses, e a última olhada que eu dei no PubMed, sobre artigos científicos publicados sobre Covid, nós já superamos 7 mil artigos. Então, são 7 mil artigos. Mas o paradoxal é que são 7 mil artigos que, até o momento, por exemplo, não nos permitem afirmar, como tratar a doença, não existe nenhum medicamento. 2,
Quando teremos uma vacina? Não sabemos ainda. 3, a imunidade conferida por quem se infectou, por quem adoeceu, ou por quem entrou em contato com o vírus é permanente? Não sabemos ainda. Enfim, nós temos ainda mais perguntas do que respostas. E temos que usar as ferramentas tradicionais de saúde pública. Informação, conscientização, isolamento. E, infelizmente, não estamos vendo isso aqui no Brasil, onde a política econômica deveria estar dando sustentação à política de saúde. Eu vou te dar um exemplo prático do bairro onde eu moro. Aqui, perto da minha casa, nesse momento, nós temos centenas de pessoas na fila da Caixa Econômica Federal para tentar receber os míseros R$ 600 que o governo liberou. Isso é um paradoxo, é uma contradição, é uma aberração de qualquer ponto de vista. As pessoas estão saindo de casa, se expondo, muitas usando máscara, mas muitas também sem usar máscara. É uma situação ali de uma probabilidade de você ter uma situação de contaminação gravíssima. Isso se repete por todo o Brasil, principalmente nos bairros onde a população trabalhadora ou que trabalha por conta própria precisa buscar esse recurso para poder comprar comida, alimentos e se manter. Ontem eu vi uma situação que eu achei assim constrangedora. O novo ministro da Saúde tendo que admitir, diz, nós não sabemos onde nós estamos. Essa é a realidade, não sabemos se estamos caminhando para um pico da doença, se estamos caminhando para a descida da curva ainda, doutor? Não, isso não é verdade. Nós sabemos onde estamos. Né? Nós estamos na 18ª semana epidemiológica, existem várias páginas na internet, sistemas, observatórios, que projetam o número de casos. Um deles é da Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal da Bahia. E se nós olharmos lá a curva de número de casos estimados em relação ao número de casos reais, as predições, ou seja, os números com que os especialistas trabalham projetando para o futuro, estão muito próximos do que está acontecendo. Ou seja, nós estamos no início da subida da montanha. Durante o mês de maio é que nós vamos assistir um aumento expressivo e substantivo do número de casos e do número de óbitos. Né? O que nós não sabemos, isso é verdade, é qual vai ser essa velocidade. Infelizmente, eu acho que a velocidade vai ser importante porque, na maior parte das capitais, a taxa de pessoas que estão, de fato, cumprindo o isolamento está abaixo de 50%, quando nós teríamos que ter uma taxa em torno de 70% para esse isolamento ser eficaz e reduzir drasticamente a velocidade de disseminação do vírus, a transmissibilidade do vírus. Não é? Então, nós não podemos afirmar, por exemplo, quanto tempo isso vai durar, mas eu poderia dizer que sim, durante o mês de maio, nós vamos assistir a uma escalada do número de casos e do número de óbitos. Aliás, fazendo um comentário, número de casos que você pode multiplicar por 10 ou por 15 o número de casos oficiais para ter um número aproximado. Hoje nós devemos ter já alguma coisa acima de 1 milhão de casos no país e o número de óbitos ele é menos subestimado porque, evidentemente, a maior parte, grande parte das pessoas vão a óbito nos hospitais. O Brasil tem um bom sistema de registro de óbitos, né? Mas, mesmo assim, nós temos visto aí uma certa divergência entre o registro de óbitos em cartório e o número de óbitos por Covid que o sistema de saúde oferece. Alguma coisa da ordem de 200 ou 300 óbitos a menos que o SUS anuncia em relação ao que está no registro de óbitos. Mas o que mais impacta é a diferença. Temos hoje em torno de 70 mil casos confirmados laboratorialmente, mas os especialistas, inclusive hoje no estado de São Paulo, tem um artigo publicado que nós devemos estar já acima de 1 milhão de casos em termos reais. Qual é a perspectiva para o pesquisador, para quem conhece esses dados, quando é que nós teríamos uma queda nesse nível? Porque a doença tem um ciclo, e vocês conhecem esse ciclo, não é isso? Bom, poderíamos dizer que, e sempre falando em números, em estimativas, né, a gente não pode afirmar, mas antes de julho vai ser difícil que a gente possa viver uma nova normalidade. A normalidade tal qual nós a conhecemos antes da pandemia, esqueçam. Ir ao cinema, ir ao teatro, ir para o bar tomar alguma coisa com os amigos, fazer grandes confraternizações, estádios de futebol cheios, esqueçam. Isso tão cedo não vai acontecer. O que pode acontecer a partir de julho seria um retorno programado, planejado. Mas, para isso, nós vamos ter que nos organizar também. Né? É exatamente o que a Itália está começando a fazer, a Alemanha está começando a fazer, a França e Portugal estão começando a fazer. Né?
E quais seriam esses critérios? O primeiro critério é nós termos dados epidemiológicos robustos de que, sim, o número de casos, a incidência está caindo de maneira sustentada por pelo menos 15 dias. O segundo critério é que nós teríamos que ter uma capacidade instalada de leitos respiradores de UTI, pelo menos ociosa em 30%, entre 30% e 50% de ociosidade. O terceiro seria que essa volta fosse programada e planejada por setores da atividade econômica e gradual. A quarta seria o uso compulsório de máscaras para todos. Essa é uma questão que nós vamos ter que incorporar no nosso cotidiano. Então, sem essas... E a quinta seria ampliar muito a testagem. É ilusório imaginar que nós vamos testar grande parte da população brasileira, não existem testes disponíveis no mundo para isso, mas nós podemos fazer inquéritos sorológicos, usar os testes de maneira inteligente para perceber por onde o vírus está circulando com maior ou menor intensidade. Isso vai nos ajudar muito nesse retorno a esse novo normal, que não será o normal tal qual nós vivemos até março deste ano. Será um outro normal que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma consulta, porque eu acho que a pergunta de minha parte seria quase ignorante. Quer dizer, o investimento em ciência é absolutamente necessário. Eu gostaria que o senhor comentasse essa questão, porque nós temos o instituto que o senhor trabalhou, Oswaldo Cruz, é o nome de Oswaldo Cruz, o homem que colocou a polícia na rua e resolveu a questão da varíola. O investimento em ciência cada vez se torna mais necessário. O investimento em medicina também será a partir daí, doutor? Eu acho que essa situação que nós estamos vivendo esse vírus tão pequeno, invisível, 100 milhões de partículas virais cabem na cabeça de um alfinete. Mas ele tem uma capacidade muito interessante de desnudar contradições, de revelar paradoxos. Não é? Então, uma das questões fundamentais que ele está revelando é a importância da ciência para o futuro da humanidade, de nós respeitarmos a ciência, estimularmos a ciência, destinarmos mais recursos para a ciência. Infelizmente, o Brasil tem um governo que nega a ciência, ataca a ciência e persegue a ciência, e que cortou metade dos recursos do orçamento para pesquisa nos últimos anos no país. A outra questão que com certeza vai necessitar de uma reflexão da sociedade é a importância do Sistema Único de Saúde. Não é? Um sistema que tem 30 anos, que avançou muito, mas que tem muitas fragilidades, e essas fragilidades são determinadas em grande parte por questões políticas e financeiras. Então, se nós queremos, de fato, ter um sistema universal que proteja a sociedade brasileira, que seja visto como patrimônio da nação, que seja um bem intergeracional, né? Não se trata apenas de proteger a nós que estamos aqui agora, mas também os nossos filhos, netos e bisnetos, os que virão no futuro, vai ser fundamental definir mecanismos de proteção, de sustentabilidade política e econômico-financeira do SUS. Eu acho que essas duas dimensões, e eu acrescentaria também o respeito aos profissionais de saúde, a valorização aos profissionais de saúde. Nós temos uma coisa maluca no Brasil, que são ministros atacando os funcionários públicos, né? Atacam os funcionários públicos, atacam tudo que é público, né? Uma outra questão importante é não há condição de enfrentar uma situação como essa sem um Estado forte. Então, esse sofisma de que o mercado resolve tudo, que o Estado é o mal principal de todas as nossas mazelas, isso é uma farsa, né? Não sairemos dessa situação sem um Estado forte. Então, o Brasil está vivendo a situação que está vivendo e vai viver situações dramáticas nas próximas semanas, eu posso afirmar, por conta de todas essas contradições. Um governo que quer quebrar o Estado, privatizar tudo de maneira irresponsável, que ataca a ciência, que fragiliza o SUS e cujo mandatário maior vai para a televisão todos os dias dizer que a Organização Mundial da Saúde é isso e aquilo, que esqueça o que o ministro da Saúde fala e que as pessoas têm que voltar para trabalhar. Isso é criminoso. Mas eu tenho certeza que a sociedade vai perceber no momento certo quem é o principal criminoso de toda essa história. Dr. José Gomes Temporão, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos, são muito importantes para todos nós e hoje a gente pode até dizer que não é só para os brasileiros, são questões importantes para a humanidade. Pela primeira vez eu acho que a gente se sente assim. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço.